Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André, professor de futebol da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. Essa é a nossa aula número 32. Vamos lá? Hoje sobre sistemas táticos, parte 2. Na parte 1, eu falei sobre algumas estratégias utilizadas pelos treinadores em suas equipes e sobre esquemas táticos. Falei um pouco sobre o histórico carrossel holandês, a seleção da Holanda dos anos 1970, que inovou o esquema tático no futebol. Bem legal. Se você não conferiu, vale a pena assistir a parte 1. Vamos lá para a parte 2. Hoje eu vou dar alguns exemplos de sistemas táticos. Antes de começar, é sempre bom lembrar que o sistema tático é definido e melhorado através de muito treinamento. Por isso é tão importante o treino tático para uma equipe de futebol. Pessoal, eu indico, se você tiver um campo de futebol de botão e tiver o botão, você pode praticar. Se não tiver, pode pegar uma cartolina, desenhar um campo de futebol e utilizar tampinhas como se fossem os jogadores. Bem legal para praticar um pouco o sistema tático. Vamos lá. Esse é um sistema 3-4-3 que utiliza 3 zagueiros, 4 meio-campistas e 3 atacantes. É um sistema bem ofensivo, onde além desses 3 atacantes, você tem esse meia que apoia bastante o ataque. E aqui não são nem laterais, são meias bem abertos que também apoiam bastante o ataque. Então, quer dizer, nesse sistema você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores no mínimo no campo de ataque. É um sistema que visa dificultar a saída de bola do adversário, é um sistema bem ofensivo que também deixa a defesa um pouquinho desprotegida. Mas, como eu disse até na aula anterior, é uma escolha do treinador. Então, é um esquema bem ofensivo. Foi utilizado pelo Chile, campeão da Copa América, quando era dirigido pelo Sampaoli. Nós aqui no Brasil conhecemos bem o Sampaoli. Já dirigiu o Santos, agora está no Atlético Mineiro. É um treinador que gosta da posse de bola, é um treinador que gosta de uma marcação bem agressiva mesmo, marcando a saída de bola do adversário. Então, esse sistema 3-4-3 bem interessante. Bom, aqui o 3-5-2, uma coisa curiosa. Aqui no Brasil nós não temos a cultura de jogar com 3 zagueiros. Na Europa, muito mais comum. Aqui nós não temos essa cultura. Mesmo assim, a seleção brasileira foi campeã do mundo em 2002. Conquistou o pentacampeonato jogando com 3 zagueiros. Nesse sistema, os laterais são alas. Tem poucas preocupações defensivas e jogam como pontas, apoiam bastante o ataque, jogam lá na frente. Você ainda tem um meia que também joga bastante no campo de ataque, esse volante não sobe, ele praticamente atua aqui como um zagueiro. E na seleção de 2002, o Ronaldinho, o Gaúcho e o Rivaldo trocavam bastante de posição, por isso essa setinha pontilhada. Às vezes o Ronaldinho fazia o ataque junto com o Ronaldo e o Rivaldo voltava para fazer o meio-campo. E às vezes o Ronaldinho fazia o meio-campo e o Rivaldo fazia a dupla de ataque com o Ronaldo. Bom, aqui o 4-4-2 é um sistema clássico, sempre foi muito utilizado, continua sendo. Então eu tenho 3 exemplos dentro do 4-4-2. Lembrando, eu já disse na aula anterior, o sistema tático ele é uma referência, ele não serve para engessar a equipe. Você pode jogar de várias maneiras dentro de uma partida. Você pode jogar um sistema tático quando está sem a bola, se defendendo, e quando estiver com a bola atacando, mudar o sistema tático. Enfim, vamos lá. Aqui o sistema clássico do 4-4-2 losango, a formação do meio-campo em losango, como nós já vimos na aula de futebol e matemática de geometria, né, o formato do losango. E
Aqui temos um volante mais defensivo, que não sobe para o ataque. Esses meias, o esquerdo e o direito, se revezam. Quando esse sobe para o ataque, esse segura um pouco mais aqui na defesa. Quando esse sobe, esse fica um pouquinho mais. Os laterais também, quando um sobe, o outro espera. Quando um lateral sobe, esse meia também cobre esse espaço deixado pelo lateral. Aqui bem interessante, porque ele é bem parecido com o losango, mas na Argentina esse sistema é chamado de 4-3-1-2. Inclusive esse é um exemplo do time do Boca Juniors, tricampeão da Libertadores no começo dos anos 2000. Então, para você ver, você tem variações, são esquemas parecidos, mas lá eles chamam de 4-3-1-2, porque esse 1 tem muita liberdade aqui. Quando o time tem a bola, ele tem muita liberdade, cai pela esquerda, cai pela direita, entra bastante na grande área e não tem uma preocupação defensiva tão forte, digamos assim. Inclusive, neste time do Boca, esse 1 aqui era o Riquelme, um jogador de muita categoria, que não marcava tanto, mas apoiava bastante o ataque e tinha muita categoria, um jogador habilidoso. Aqui é um 4-4-2 diferente do losango, porque o meia esquerda mais aberto, o meia direita mais aberto, formando uma linha de 4 jogadores. Você tem 2 linhas bem marcadas de 4 jogadores, justamente para dificultar a equipe adversária. Então você tem um sistema defensivo forte, com 2 linhas bem postadas. E eu coloquei esse exemplo da seleção de 1994, tetracampeã do mundo, porque é o exemplo clássico de uma equipe obediente taticamente. Era uma equipe que tinha poucas variações, jogava sempre praticamente da mesma maneira. As pessoas até criticavam, achavam um jogo chato de assistir. Mas deu certo, foi campeão da Copa do Mundo. Mas era chamado até como pragmático, porque sempre jogava da mesma maneira. Mas, como eu disse, deu certo muito por causa desses 2 volantes, que eram muito bons na marcação, não subiam para o ataque. Os 2 volantes ficavam aqui, mas protegiam muito bem a defesa, protegiam muito bem os laterais quando eles subiam. Os meias também, quando os laterais subiam, fechavam aqui as laterais do campo. E a equipe tinha uma dupla de ataque acima da média, fantástica, Bebeto e Romário. Romário que decidiu várias partidas, foi o grande destaque dessa Copa. O 4-2-3-1 é um sistema tático muito utilizado pelas equipes hoje em dia. Ele é interessante que você, então, tem aquela linha de 4 jogadores na defesa, bem postada, protegendo bem a defesa. Você tem 2 volantes ainda para proteger também, mas você tem volantes que podem apoiar mais o ataque. E o interessante desse sistema é que esses atacantes jogam bem abertos, e é claro que eles atacam, mas eles têm uma preocupação defensiva importante também. Quando o time não tem a bola, eles são obrigados a fechar aqui as laterais. Inclusive, eles têm que acompanhar o lateral adversário até aqui, inclusive ajudando o zagueiro e o lateral da sua equipe na marcação. Então é interessante, porque são atacantes, mas que têm uma preocupação defensiva, têm uma função tática defensiva também. Ó, o 4-3-3 é um sistema bem interessante, bem ofensivo, e aqui 2 exemplos clássicos. Esse, o Barcelona, quando era dirigido pelo grande Pepe Guardiola, quase toda aula eu falo do Guardiola. Aqui você pode ver bem, então, os 3 setores bem definidos, uma equipe também bem ofensiva que atacava muito. Por quê? Porque os meias tinham qualidade tanto para defender e muita qualidade para atacar. Então, eles faziam uma função tática muito importante, porque atacavam e defendiam. Na aula anterior, eu falei sobre o falso 9.
aquele jogador que joga na posição do centroavante, mas não é um centroavante clássico que joga parado. Ele começa a partida aqui como se fosse um 9, mas troca de posição a todo momento com os meias, com os atacantes das pontas, e tem muita liberdade, joga pela esquerda, joga pela direita. Inclusive, ele atrai a marcação para que os pontas entrem na diagonal, como a gente pode ver bem aqui. Esse é o Liverpool hoje em dia, a melhor equipe do mundo na atualidade. O Firmino brasileiro faz esse falso 9, olha, ele sai da área, ele atrai a marcação. E para quê? Para que os atacantes aqui que jogam mais nas pontas entrem na diagonal. Então, esses jogadores, esses atacantes que jogam pelas pontas, não jogam muito pelos lados, eles entram muito pela diagonal. E nesse sistema 4-3-3, assim como no Barcelona, esses 3 meias são jogadores de muita qualidade. Para funcionar esse sistema, você precisa de 3 meias de muita qualidade, que ataquem e que defendam, mantendo o nível, né? Inclusive, a equipe do Liverpool, como eu disse na aula anterior, é um exemplo de equipe que tem um esquema tático muito ofensivo, uma equipe que marca muitos gols, mas que fica com a defesa bastante exposta e sofre muitos gols também. É uma opção do treinador e que deu certo porque atualmente é a melhor equipe do mundo. E para fechar aqui o 4-1-4-1, sistema tático utilizado pelo Tite na última Copa do Mundo, 2018 pelo Brasil. Então você tem uma linha de 4 jogadores na defesa. Você tem esse volante, que é o 1, entre as duas linhas, entre a linha do meio-campo e a linha da defesa. Um jogador que flutua, como a gente diz, entre as linhas, protegendo caso a equipe adversária fure essa linha do meio-campo. Tem esse jogador protegendo. Você tem uma linha também bem definida no meio-campo e o atacante segurando os zagueiros e podendo flutuar. Mas é interessante notar que, como eu já disse também, o 4-1-4-1 seria o sistema tático quando a equipe não tem a bola, e quando a equipe tem a bola e ataca, esses 2 jogadores entram aqui formando um 4-3-3. Então, é aquilo, você tem muitas variações táticas dentro da mesma partida. Pessoal, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, deixe seus comentários. Agradeço muito a vocês que acompanham as aulas, não só de futebol, mas todas as aulas da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. E é isso aí, nos vemos na próxima aula. Até lá. Valeu!